Mas eu pode ficar à vontade, tá? Bom dia, gente. Prazer enorme para mim estar podendo participar dessa iniciativa tão feliz, tão bacana do Carisma, né? Mais uma vez. Tenho muita saudade de todo mundo aí, muita saudade do ambiente do Carisma, né? Fui professor aí por 12 anos. Lecionei em plantação de igrejas, lecionei introdução a missões, que foi a principal matéria que eu lecionei durante esses anos aí. E acho que teve 2 anos que eu lecionei apologética cristã também. Enfim, o Carisma me traz excelentes lembranças sempre. Fiquei muito feliz, né, de poder atender esse convite, né? Fiquei muito, muito feliz mesmo. A iniciativa é muito importante, parabéns a todos aí que estão envolvidos. Então, meu nome é Maisa, né? Por mais que você não acredite, esse é meu nome mesmo, né? Maisa é meu nome mesmo, por mais bizarro que pareça. As pessoas me perguntam, Maisa, nossa, que bacana, mas o que significa seu nome? E a resposta é muito simples, nada. Né? Meu nome não significa absolutamente nada. Ah, mas de onde vem? De onde vem esse negócio? A explicação para o meu nome é muito interessante. Ela é bem longa, então vou tentar resumir. Eu me chamo Maisel porque meu pai é baiano. Simples assim, né? Eu moro no Nordeste hoje, quando eu falo isso, as pessoas não entendem muito. Mas por quê? O baiano gosta de inventar nome, né? Então meu pai teve a feliz ideia de pegar umas letras do nome dele, juntar com o da minha mãe, e saiu Maisel, né? Essa coisa estranha, né? Mas de verdade, meu nome significa eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo o meu pai, né, por ter feito isso comigo, essa atrocidade de me chamar mais. Tá, para. Parou de brincadeira, a gente vai falar de coisa séria. Eu sou casado com a Márcia há 18 anos, 17, vai fazer 18 anos agora, que é a melhor parte da minha vida, ser casado com ela, chamado Samuel. Nós somos missionários na África durante alguns anos, plantamos igrejas lá, trabalhamos com projetos sociais, retornamos ao Brasil e a intenção era que a gente se preparasse, né? Então, o plano era, a gente volta para o Brasil durante algum tempo, estuda e aí volta para trabalhar entre o nosso povo, né? Nós trabalhamos entre os Songhais, são cerca de 3 milhões e meio de pessoas no oeste da África, estão espalhados ali entre o Níger, Burkina Faso e Mali, e a ampla maioria deles nunca ouviu falar de Jesus, né? Então foi durante algum tempo, e voltamos para o Brasil para estudar. Eu estudei enfermagem, Márcia estudou nutrição, para que a gente pudesse voltar e viver o melhor dos cenários, né? Servir o resto da nossa vida, né? Os 40, 50 anos de vida que Deus nos desse, entre um dos maiores povos não alcançados. Mas Deus disse que não era essa a ideia, não era esse o plano dele. Foi muito difícil para a gente, né? No final dos nossos cursos já, de repente, a gente perceber claramente que Deus não estava nos direcionando a fazer isso. E resumindo a história, né? A razão de nós ficarmos no Brasil foi porque Deus nos confiou a responsabilidade de fundar e liderar durante alguns anos uma agência missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que treina, né, cristãos no mundo inteiro para evangelizar muçulmanos, que é o maior povo não alcançado do planeta. 1,8 bilhão de pessoas são muçulmanas hoje. A vasta maioria delas não teve acesso, nem sequer rejeitou o evangelho, porque não teve oportunidade de ouvir o evangelho. E é nossa responsabilidade, né? Nós não temos outra coisa para fazer na vida do que comunicar o evangelho onde quer que Deus nos envie. E Deus nos está enviando aos muçulmanos. O problema é que a maioria de nós tem medo de evangelizar muçulmanos por 3 razões básicas. A primeira, nós temos medo de não saber responder às perguntas que os muçulmanos nos fazem. A Bíblia foi mudada, Jesus nunca disse ser Deus, a Trindade é politeísmo, essa coisa toda. Então a gente, eu não quero saber de evangelizar muçulmanos. O segundo medo é não saber o suficiente a respeito do Islã, né, para ter condições de ter uma conversa com eles minimamente viável, né, para evangelizá-los. E finalmente o terceiro medo que a maioria dos cristãos tem é o medo de morrer. Nós temos medo de sofrer na mão dos muçulmanos, de morrer na mão dos muçulmanos. O que é muito estranho, né? Porque se tem um povo na face da terra que pode morrer, esse povo somos nós, né? A gente está pronto para morrer. Ninguém mais está. Nenhum povo, nenhum outro adepto de nenhuma outra religião está pronto para morrer. Só nós. Só nós. Logo, não, os 3 medos que nos impedem não são razoáveis. Estou falando sobre isso porque
grandes oportunidades de trabalho, de negócios, né, que é o tema da nossa conversa hoje, estão em territórios, né, que pertencem ao chamado mundo muçulmano, né? Então, é muito importante que você saiba que para esses 3 medos tem resposta, né? Os 2 primeiros têm a ver com estudo, você tem que estudar. A fé cristã tem ótimas respostas, o Islã é uma religião muito carente, né, de coerência, e finalmente o último medo, o medo de morrer, o medo de sofrer, é uma questão de discipulado, né? Você ter consciência de quem você é em Cristo, do que Cristo fez por você, de modo que você não tema absolutamente nada, somente o pecado. Bom, aí nós fundamos a M3 e passamos aí cerca de 12 anos trabalhando na M3 em BH, né? E aí em 2017 Deus falou pra gente que era tempo de novos ares, novos voos. Nós então fizemos a transição na equipe de liderança da M3 e viemos para João Pessoa, né? João Pessoa, na Paraíba. A gente mora onde o povo vem tirar férias, né? Então, se você não conhece João Pessoa, pense num lugar bom para vir passar alguns dias. E Márcia e eu servimos hoje como pastores de crianças, adolescentes e jovens, né? O Senhor me falou sobre isso, sobre crianças, adolescentes e jovens há alguns anos, e é nisso que eu vou gastar o resto dos meus dias, pelo menos enquanto Deus me permitir. Mobilizando, fomentando, inculcando, educando, treinando, enviando, pastoreando jovens, né, ao campo missionário, não alcançados sobretudo, e uma das grandes ferramentas que a gente tem para trabalhar nesses campos menos alcançados ou mais resistentes, né, à presença de cristãos, é justamente negócios, profissões, dons, talentos, habilidades, que nós muitas vezes classificamos como seculares e que não são de jeito nenhum, pelo menos não na cabeça de Deus. Antes da gente começar a conversar, queria que a gente orasse para que Deus tivesse misericórdia das nossas almas e nos conduzisse nesse papo que a gente vai levar. Vamos orar? Senhor, obrigado demais por essa manhã, pelo privilégio que você nos dá, pela bênção que outras gerações não tiveram, Senhor, mas que nós temos de nos reunir mesmo à distância, Deus, no mesmo lugar, para poder compartilhar das coisas lindas que o Senhor está fazendo no mundo. E a gente pede que nessa manhã Teu Espírito fale conosco, Teu Espírito nos mobilize, Senhor, nos alcance, quebre paradigmas, ó Deus, faça de nós, ó Pai, instrumentos poderosos na Tua missão, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Obrigado por cada aluno, cada aluna, Senhor, cada responsável. Obrigado pelo carisma como um todo, Senhor, em todos os lugares do Brasil e do mundo onde o carisma está chegando, seja por meio das suas matérias, das suas aulas, como também através daqueles que foram enviados a partir dessa casa tão abençoada, Deus, que o Senhor instituiu em BH, que está se espalhando pelo mundo. Nós te agradecemos. Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Abençoa-nos, Deus, e que os confins da terra temam o teu nome. Bendito sejas tu, em nome de Jesus. Amém. Beleza, minha gente, deixa eu manter o relógio aqui para eu não me exceder. Vamos lá. Nós precisamos falar sobre negócios, profissões, no contexto missionário especificamente, né? Antes de falar especificamente sobre negócios, né, como usar a profissão no reino de Deus, eu acho muito importante a gente partir de um pressuposto, de algo assim fundamental quando a gente fala desse ambiente aí, né? Galera, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, ajuda, valeu. Então é o seguinte, antes de mais nada, antes de falarmos sobre negócios em si, a pergunta é: que tipo de discípulo você é? Quando nós vamos pensar a respeito de utilizar as coisas que Deus nos confiou às mãos para a glória do seu nome, para a glória do seu reino, para o conhecimento de Cristo nas nações, a pergunta não tem tanto a ver com o que está do lado de fora, mas com o que está dentro, com o que está na nossa mente e no nosso coração. Que tipo de discípulo você é? Infelizmente, nós temos visto, né, nas últimas décadas no Brasil, um movimento absolutamente reprovável, né, um movimento absolutamente deplorável que ensina crentes dentro das suas igrejas que o propósito que Deus tem para eles é que eles sejam ricos aqui na Terra, né? Alguns vão chamar isso de teologia da prosperidade, alguns vão chamar isso de, sei lá, evangelho da prosperidade, ou sei lá que nome é.
O que eu sei é que isso é uma mensagem, como Paulo fala, né, uma mensagem de falsos apóstolos, é uma mensagem vinda das maiores profundezas do inferno, porque, afinal de contas, não é isso que a Bíblia nos ensina. Ao contrário, Deus fala de prosperidade na Bíblia, mas eu me lembro, né, o pastor Heber, o fundador, o primeiro diretor do Seminário Carisma, ele tinha uma definição de prosperidade muito interessante. Ele dizia que prosperidade é você ter o suficiente para poder compartilhar sem carecer. Eu acho interessante isso porque, biblicamente, eu nunca vi nenhuma evidência de que a gente deva resumir a fé cristã ou colocar como centro da fé cristã a nossa prosperidade material e financeira. Ao contrário, Jesus faz severos alertas contra o amor ao dinheiro, né? Tiago faz severos alertas aos ricos. Eu não estou dizendo que ter ou não ter as coisas é ruim ou é pecado, de jeito nenhum. Estou dizendo que o evangelho não te ensina, não te permite chegar à conclusão de que você pode usar seus dons e talentos simplesmente para enriquecer nessa terra e, aspas, comer do bom e do melhor aqui nessa terra. Bom, quem já leu aí o Quem Quer Ser um Missionário, né, o livro que eu escrevi há alguns anos, já sabe mais ou menos do que eu estou falando, então não preciso me delongar muito aqui. O que está no seu coração? Que tipo de discípulo você é? Qual é a compreensão que você tem a respeito da sua própria vida na história, ao longo da sua caminhada nessa terra? É isso que vai determinar como você vai usar os seus dons, talentos, seu tempo, seus ministérios e, obviamente, seus negócios, sua profissão, enfim, aquilo que o Senhor te confiou nas mãos. Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. E ídolo, gente, não é simplesmente aquilo que a gente vê, né, e a gente rotula os católicos é que se prostram diante de imagens e tal, aquilo é ídolo. Não. Ídolo é qualquer coisa a qual o ser humano recorra em busca de um suprimento de uma necessidade que só Deus pode suprir em última instância. Então, o ídolo pode ser, por exemplo, a comida para muita gente. O cara está ansioso, em vez de ele fazer conhecidas as suas necessidades diante de Deus, por meio da oração e súplica, pois essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus, é o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de ansiedade, por essas coisas materiais. Em vez de recorrer a Deus, a gente recorre à comida. Tem gente que recorre a compras, o cara tá ansioso, está chateado, aí vai lá no shopping, compra um monte de coisa no cartão de crédito, depois não pode pagar, enfim. O sexo pode ser um ídolo, a família pode ser um ídolo, a profissão pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo, enfim. O coração humano é uma fábrica de ídolos e Jesus disse muito antes, né? E Provérbios disse muito antes, né? Guarda o seu coração de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E Jesus falou, é do coração que procedem. Ele faz uma lista de um monte de pecados, coisas as quais a gente não pode se embaraçar, segundo aquilo que Paulo, inclusive, escreve a Timóteo. Não se embaraçar com coisas, esse mundo para a gente poder agradar aquele que nos arregimentou. Que tipo de discípulo você é? Isso é o que vai determinar o restante da sua caminhada. Não se engane. Os seus pés vão caminhar na direção para a qual o seu coração apontar. Então, se o seu coração ama o dinheiro, ama a glória, ama o poder, seus pés vão caminhar para isso. E aí eu vejo hoje muitos cristãos que estão usando o seu dom, o seu talento, não para adorar a Deus, mas para prestar adoração a um ídolo. E é engraçado que esse povo geralmente é o mais insatisfeito que eu conheço, porque um ídolo nunca entrega o que promete. Você se dedica àquilo que o seu coração ambiciona e você nunca está satisfeito. Cuidado com isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de alertar cada um de nós aqui é para o estado do nosso coração. Quem é o verdadeiro rei do nosso coração? E esse é o tipo de autoexame que a gente precisa fazer todo santo dia. Um teólogo chamado... ele é teólogo, foi primeiro-ministro da Holanda, enfim, chamado Abraham Kuyper. Esse cara uma referência muito interessante, porque ele consegue, na minha opinião, pensar o cristianismo fora da caixa eclesiástica. Infelizmente, a maioria dos cristãos que eu conheço, pelo menos, não consegue traduzir a sua fé cristã de maneira relevante para que o mundo entenda a mensagem que o evangelho tem realmente a trazer, e mais que isso. O evangelho, ao longo da história, é uma mensagem de transformação. O Pacto de Lausanne fala uma coisa muito interessante, né? E essa frase ganhou aí repercussão mundial ao longo das últimas décadas. É muito importante que você e eu
aprendamos a pregar o evangelho todo a todo homem, ao homem todo. Presta atenção. Pregar o evangelho todo a todo homem, ao homem todo. Como assim? Pregar o evangelho todo. O evangelho não é uma mensagem proselitista que diz, olha, sofre aí, porque daqui a pouco vai acabar esse negócio todo e aí a gente vai para o céu. Não é isso que o evangelho diz. Não é isso que Jesus diz. O evangelho, anunciado desde o Gênesis, não a partir de Mateus, é uma mensagem, é uma cosmovisão, é um estilo de vida que promove transformação onde quer que se encontre. Você vê isso na lei judaica, você vê isso ao longo da vida, da caminhada com Deus do povo de Israel no Antigo Testamento. Você vê a igreja mudando a sociedade, né? Cumprindo o que Jesus disse, que o reino de Deus é como uma medida, aliás, como um pouquinho de fermento escondida numa medida de farinha que leveda toda a massa. Ao longo dos 2000 anos de história da igreja, você vê que as grandes transformações causadas nas sociedades né, por todo o mundo foram causadas por valores cristãos, pela atuação de cristãos. Sobre isso tem um livro muito interessante que eu recomendo que você consulte. É um livro de um pensador cristão indiano chamado O Livro que Fez o Seu Mundo. O Livro que Fez o Seu Mundo, de um autor chamado Vishal Mangalwadi. É um livro brilhante, não é para ler numa sentada, você vai ter que parar a cada 3 páginas para meditar no que o cara está falando. Ele basicamente está dizendo isso, que o Ocidente, as sociedades latino-americanas, são o que são em comparação com outras sociedades, como, por exemplo, as sociedades de matriz religiosa africana, né, as sociedades asiáticas, as sociedades do Oriente Médio, inclusive. Você vai ver que existe uma discrepância gigantesca em termos de desenvolvimento humano, e ele está dizendo que o Ocidente experimenta esse desenvolvimento por causa da Bíblia. Se você não sabe, a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né, é tudo baseado em valores bíblicos. Então, dá uma olhada nisso para você entender um pouquinho melhor do que eu estou tentando dizer aqui. O Livro que Fez o Seu Mundo, de Vishal Mangalwadi. O Evangelho, então, tem que ser pregado todo. O que isso quer dizer? O Evangelho não tem resposta simplesmente para o destino eterno do ser humano. Sim, essa talvez seja a maior resposta que o Evangelho tenha, sobre que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas perceba que ele está reconciliando todas as coisas. Não é simplesmente o destino eterno daquele homem e daquela mulher. Ele está reconciliando consigo mesmo o homem que se perdeu daquele estado original de Shalom. Shalom, na cultura judaica, não é simplesmente paz, ausência de guerra. É paz no sentido do equilíbrio perfeito entre todas as áreas da vida. O equilíbrio entre a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física, a saúde familiar, a saúde social, a saúde econômica, sim, a ausência de guerra, mas a fertilidade do solo, a fertilidade do ventre, a sabedoria e as condições para aplicar essa sabedoria na administração dos dons, dos bens que Deus nos dá. Isso é shalom. É você ter o suficiente sem carecer. Sem ostentar, é verdade, mas sem carecer. O Evangelho tem uma resposta para todas as áreas da vida humana. O problema é que nós meio que nos alienamos. Mesmo depois da reforma, nós ainda achamos que a fé cristã é uma coisa da esfera religiosa, né? E muitas vezes fica dentro dessa nossa bolha evangélica que a gente vive muito intensamente aqui no Brasil, mas que não transcende as fronteiras dessa bolha. O Evangelho tem que ser pregado todo, para todas, assim, para o homem todo, ou seja, nós temos uma resposta para o casamento, para a relação com os filhos, nós temos uma resposta para a miséria, para o tráfico e para a dependência química, nós temos criminalidade, para a política, para a economia, para as artes, para o entretenimento, o que você quiser. O Evangelho tem uma resposta para tudo, ou seja, o Evangelho é pregado ao homem todo, à inteireza do homem. O Evangelho tem que ser pregado também todo, né? Eu falei, o Evangelho todo. O que é o Evangelho todo? Nós dizemos, são as boas novas de salvação. Beleza, mas antes das boas novas de salvação são as péssimas notícias de que Deus está irado com a humanidade e ele vai matar todo mundo que não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro e com justiça, porque nós merecemos morrer.
A Bíblia fala isso muito claramente, um dos temas mais recorrentes na Bíblia é a ira de Deus. Nós geralmente deixamos isso de lado, mas o evangelho todo é composto pelas péssimas notícias de que Deus está irado e que sim, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o evangelho todo, é apresentar o problema e apresentar a solução. Nós devemos pregar o evangelho todo, como já disse, a todas as áreas da vida do ser humano e a todo homem. O evangelho todo, ao homem todo, a todo homem. E isso tem a ver com as áreas de atuação, onde a gente vai chegar. Nós precisamos levar a mensagem do Cristo, o evangelho transformador, o evangelho do reino de Deus, que é o evangelho que Cristo pregava, a toda criatura, como ele nos mandou tão explicitamente. Isso é fundamental para a nossa atuação. Compreender isso, que o evangelho abarca todas as áreas da vida humana, é fundamental para que a gente possa, então, pensar em negócios, profissões, dons e talentos. Eu comecei citando Abraham Kuyper, e ele escreve, né, ele escreveu uma obra chamada Calvinismo. Né? O pessoal fala, você é calvinista, mas eu... Não, eu sou... eu estou tentando seguir Jesus, né? Às vezes a gente cria uns negócios, se dividir, calvinista, arminiano, tipo assim, eu estudei um bocado, assim, é bom ficar com a Bíblia, né? Tem coisas muito bacanas que os dois lados, né, têm aí a contribuir, mas enfim, é muito interessante ler essa obra, né, chamada Calvinismo, de Abraham Kuyper, e nela ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, ou do universo, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer, é meu. Não há um centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer, é meu. O que Kuyper está querendo dizer com isso? Que não existe nenhuma área da vida, nenhuma área da sociedade, nenhuma área da existência humana que não pertença a Cristo. Afinal de contas, Jesus disse, toda autoridade foi dada no céu e na terra. Esse é o jeito bonitinho de Jesus dizer, eu mando nesse negócio todo. Eu mando em tudo. Tudo é meu. Nada está fora do meu domínio. Nada está fora do meu controle. Agora pare e pense. Imagine se você e eu entendêssemos isso. Se a gente entendesse que seja lá o que for que a gente estiver falando, a área da nossa atuação, seja lá qual for a esfera da sociedade, tudo aquilo pertence ao rei que nos enviou. Não para tomar, para que a gente possa enriquecer novamente, não, ao contrário, mas para que a gente possa transformar pelos valores do reino de Deus. Eu acho que o mundo seria muito diferente, ou seja, não há fronteiras para Cristo. A gente fala sobre países fechados, tal país é país fechado, né? Meus irmãos, eu acho que quando a gente fala isso, Senhor, abre a porta dos países fechados, eu acho que Deus nem sabe do que a gente está falando. É tolice dizer Deus não sabe, né? Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Para Deus, país fechado é um negócio assim, oi? Tipo, do que você está falando, né? Afinal de contas, Deus não conhece fronteiras. Se ele não conhece fronteiras de nações, você acha que ele vai conhecer fronteiras ou respeitar fronteiras de áreas da sociedade? De jeito nenhum. Logo, nós precisamos, antes de mais nada, lutar para abolir esse conceito da nossa mente de sagrado e profano. Sagrado é aquilo que está dentro da igreja, o que está dentro dos valores, dentro da esfera cristã. E profano é tudo aquilo que não é. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque se tudo é de Cristo, não existem fronteiras para ele. Até aqui, Cristo, você pode ir porque aqui é sagrado. Depois você não pode porque é secular ou é profano. Bobagem, isso não existe. Isso a gente criou. E nós precisamos abolir essa mentalidade, meus irmãos. É muito estranho, né? Que eu me lembro, na teologia, os professores diziam, a teologia é a rainha das ciências. Eu nunca entendi muito bem essa frase, eu acho muito estranha, porque se você está falando de teologia como conhecimento de Deus, você não pode chamar isso de uma disciplina, porque conhecer a Deus é sinônimo de vida eterna, concorda? Jesus fala que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é um exercício, é um direito que todo ser humano tem, não é uma disciplina acadêmica. Agora, você dizer isso, né, que
teologia a rainha das ciências, como se a matemática, como se as ciências sociais, como se as engenharias, como se as arquiteturas, como se as diversas, né, disciplinas biológicas, da saúde, exatas, letras, enfim, humanas, né? Como se isso fosse menor, como se isso fosse menos importante. Isso não faz sentido. Não do ponto de vista cristão, não do ponto de vista da Bíblia. A gente vai ver alguns exemplos disso. Logo, nós precisamos, antes de mais nada, entender que todos os nossos dons, todos os nossos talentos, nossas profissões pertencem a Cristo, mesmo que elas não estejam na lista de 19 dons de 19 dons do Novo Testamento. Às vezes eu converso com as pessoas, pergunto, qual é o seu dom, o seu talento? Aí a pessoa pergunta assim, meu dom espiritual? Cara, você é um ser espiritual, concorda? Logo, o que Deus te permitiu aprender, desenvolver, ou obviamente aqueles dons que a gente chama sobrenaturais, né, com os quais você nasce, ou que o Espírito te dá ao longo da caminhada, tudo isso pertence a Deus. Logo, tudo isso deveria ser enxergado como espiritual, afinal de contas, o ser humano é um ser primeiro e primariamente espiritual. O que a gente vai fazer com esses dons, talentos, profissões e negócios, aí é que mora o problema ou a solução. Por isso, a primeira coisa é, que tipo de discípulo é você? Quanto do seu coração Jesus realmente tem? Porque é daí que vão proceder as fontes da vida. Ao longo da história, nós vemos, né, que Deus concede habilidades aos homens. Né? O pessoal pergunta, década de 80, né, eu nasci e cresci na década de 80, o pessoal falava assim, não pode ter louvor, rock, né? Porque o diabo é o pai do rock. Quem disse? Só porque um idiota cantor ou disse que o diabo é o pai do rock, você vai concordar com ele? Gente, o diabo é estéril. O diabo não tem filho, não. O diabo não produz nada, ele não cria nada, né? Tem os filhos das trevas, os filhos de Belial, por causa da separação de Deus, não por causa da atividade criativa do diabo. Né? De novo, a gente seculariza, a gente entrega algumas coisas nas mãos dos seculares, do secularismo, dizendo, não, isso aqui não tem lugar na igreja. Como não tem? Como não tem? A boa notícia, portanto, é que aquilo que Deus te confiou às mãos tem um propósito, tem uma razão. Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. E daí, quem diz que a missão de Deus está relegada única e tão somente a essas atividades que a gente faz dentro do ambiente eclesiástico? Não sei se eu falo. Eu falo, vai. Vocês estão longe mesmo, não pode me bater, não pode me encontrar na rua, jogar pedra, então eu vou falar. Seguinte, tem muita coisa que a gente inventa na igreja e a gente começa a chamar aquilo de ministério. Beleza? Aí a gente fala assim, não, isso aqui é meu ministério. Aí você pergunta, o que você está fazendo pro término da grande comunidade? Estou cumprindo meu ministério. Qual é? Aí o cara fala, eu faço tal coisa na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, com muito carinho. Eu sempre pedia aos meus alunos aí em Belo Horizonte, põe amor nas minhas palavras. Na verdade, eu aprendi isso com o Eugênio, né, que também era professor. Que falava assim, põe amor nas minhas palavras. Então, vou te pedir, põe amor nas minhas palavras. Olha só. Tem coisas que a gente inventa para fazer na igreja, porque a gente faz bem, a gente acha que aquilo é ministério. Não é. Por exemplo, louvor não é ministério. Ups, falei. Teatro não é ministério. Dança não é ministério. Um monte de coisa que a gente inventa e chama de ministério não é ministério. Calma, não estou dizendo que não tem valor, ao contrário. Todas essas coisas e outras mais têm muito valor, muita importância e são poderosamente usadas por Deus para a glória de Cristo na sociedade, no mundo em geral. O problema é o que nós fazemos com esse conceito. Por que essas coisas não são ministério? Porque ministério é uma palavra que tem um significado neotestamentário. E quando você analisa no Novo Testamento, as pessoas não tinham condições de ter uma banda de louvor tocando, né, a todos os decibéis. Você podia muitas vezes cantar em voz alta. Até hoje, muita gente não cantava em voz alta. Quanto mais tem uma banda para chamar de ministério e achar que é nisso que você tem que gastar a sua vida. Dança, do mesmo jeito.
Teatro do mesmo jeito, mídia do mesmo jeito que você quiser. Ah, então vamos jogar essas coisas fora? Não, de jeito nenhum. Ao contrário. Se essas coisas não são ministérios, o que é ministério? Pega Efésios capítulo 4, verso 11, você vai ver lá que ele deu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, além dos 19 a 20 dons do Novo Testamento, fora os ofícios, diaconais, presbíteros, essa coisa toda. Beleza. Todas essas coisas que eu citei aqui e outras mais, não são ministérios no sentido da minha função no reino de Deus é cumprir meu ministério. Meu ministério é ensaiar uma vez por semana e tocar um domingo por semana. Eu cumpri meu ministério, cumpri minha parte na missão. De jeito nenhum. Não é isso. Sem medo de errar. Não é. Todas essas coisas podem ser veículos ministeriais. E nisso elas são poderosíssimas. O teatro, a dança podem muito bem exercer o ministério evangelístico, o ministério profético. Isso é ministério. O evangelista, o evangelismo, a atuação profética, de acordo com o ministério. Pegue o Diante do Trono, por exemplo. Essa brincadeira, você está falando que louvor não é ministério no seminário Carisma da Lagoinha? Exatamente. Porque o DT não é um ministério de louvor. Ele é, antes de mais nada, um ministério profético. Não sei se você sabe, mas o DT nasceu com o propósito de gravar músicas e o dinheiro que fosse arrecadado pelas vendas dos CDs, DVDs na época, ia ser usado para poder comprar meninas escravas da prostituição na Índia. O DT, antes de mais nada, é um ministério missionário profético. E é o que tem feito ao longo dessas décadas aí. É voz de Deus para tanta gente, levou tantas pessoas a Cristo por meio da pregação do Evangelho. É diferente de muitos cristãos, infelizmente, que eu vejo, que acham que eu sou guitarrista, esse é meu ministério. Não é. Não é. Pode ser usado, mas preste atenção. Deus te deu dons e talentos que vão além de dançar muito bem. Tudo isso é muito importante. Por favor, entenda novamente. Não estou menosprezando nenhuma dessas atividades, mas você não pode se deixar enganar e pensar que nisso, na realização dessa atividade dentro do ambiente eclesiástico, repousa o seu ministério, a sua função na missão de Deus. Como é que você vai saber disso? Você vai ter que orar, você vai ter que ler a Bíblia para entender o que Deus espera de você, vai ter que buscar o Espírito e, obviamente, vai ter que ter obediência para poder seguir aquilo que o Senhor te iluminar a entender de acordo com as Escrituras. Meu chamado é a dança. Nesse ambiente, você vai, então, perceber que, mesmo que as suas habilidades não constem nas listas daquilo que a gente chama de dom espiritual do Novo Testamento, o dom, o talento e a habilidade que Deus te deu podem e devem ser usados como manifestação da glória dele, para a pregação do Evangelho, para a transformação da sociedade nas nações. E aí, dá uma olhada nesses exemplos. Pense em Jacó. Jacó tem um dom de empreendedorismo impressionante, você não acha, não? Ele foge de seu irmão Esaú, E ele não tem nada. Ele fala, Senhor, eu não tenho nada, eu tenho um cajado na mão. Se o Senhor me abençoar, eu vou seguir o Senhor. E o que Deus faz com ele é incrível. Você conhece a história, não precisa repetir. Mas perceba que, ao longo da caminhada de Jacó, você vai ver que ele tem um dom de empreendedorismo e de administração absolutamente impressionante. Às vezes ele pega pesado, Ele é um velhaco, ele é um enganador, mas o dom de Deus permanece com ele. Se você avançar um pouquinho para o filho de Jacó, José, a maneira como José salva milhões de pessoas, provavelmente da fome, da morte, provavelmente não seria vista como uma maneira espiritual por nós hoje. O que José faz? Ele tem visão. Ele tem visão de negócios. Ele tem uma visão que os irmãos dele não têm. E aí ele é vendido, você sabe, sei lá, a história é meio estranha de José, Ora ele é o vilão, ele é arrogante com seus irmãos, com seus pais, ora ele é a vítima, ora ele é o herói. Enfim, José sai literalmente do fundo do poço onde os irmãos dele o jogaram e ele vai parar num calabouço, depois de ter passado pela casa do Potifar, depois de ter feito prosperar a casa do Potifar,
E aí a mulher do Potifar arma aquela cilada com ele, ele vai passar algum tempo até que o faraó, por causa da lembrança que o copeiro tem dele de interpretações, e José está preparado para aquela ocasião. O coração dele já foi quebrantado o suficiente para que ele saiba que não é a respeito dele que ele tem que dizer. Ele fala assim, olha, Deus dá a interpretação dos sonhos. Então, a interpretação é essa aqui. Então, ele conta a interpretação e no final ele fala assim, bom, agora o que é que você tem que fazer, faraó? Bote um homem sábio que possa administrar a economia egípcia e fazer provisões para os próximos anos, porque a coisa vai ficar feia. Faraó o coloca na posição deste homem, José se torna o administrador do Egito. E, meus irmãos, é impressionante o que ele faz. José usa suas capacidades intelectuais. Perceba, elas são espirituais. O ser humano é um ser espiritual. Mas, talvez, as de José não seriam vistas como algo que pode ser usado para a glória de Deus. Pois foi usado. José é incrível, né? Porque ele impõe impostos sobre o Egito, né? 20%, 20% de todo põe o esse trigo lixo do pra Egito fora pra mim. é armazenado. E, ao longo dos anos, isso vai ser usado para que José possa vender de volta para o povo e para outros povos, Israel inclusive, né? Depois, ou antes disso, né? Ele vai comprar todas as terras, né, do Egito com trigo e finalmente ele vai comprar o povo, ele vai escravizar o povo do Egito com trigo. Ah, mas que coisa feia. Gente, cuidado para que a gente não se assente numa cadeira de politicamente correto do ano 2020, tão frágil, tão esquisito, para julgar coisas e culturas e coisas atrás. Já passou muita água debaixo da legal, mas perceba o que José fez na terra do Egito. A utilização dos seus dons, da sua sabedoria, da sua perspicácia, salvou milhões de pessoas. E o que é interessante é que mais tarde, Faraó vai reconhecer o Deus de José e Deus vai se manifestar com glória e poder algumas décadas mais tarde, alguns séculos mais tarde, com o Êxodo, né? Que é uma coisa também absolutamente impressionante. Se você parar para pensar, avançando um pouquinho, nós temos Daniel. Daniel, mais uma vez, é um exemplo de um cara que está numa corte. Ele é um funcionário público, é um escravo público, não é um funcionário. Ele é um cara que vai passar por 3 ou 4 reis. E novamente, a habilidade de administração de Daniel é um negócio absolutamente impressionante, não só deles, mas dos seus amigos também. Daniel é sequestrado com seus 13, 14 anos, é levado daquela maneira como você já sabe, e durante toda a sua vida o que ele faz é servir ao lado do rei. E é uma coisa que a gente precisa ficar esperto, né? Porque normalmente o evangélico brasileiro vai dizer: crente não se mete com política. Bom, todo crente, todo cidadão, crente ou não, se mete com política. Pode não se meter com política partidária, mas política no seu, na sua no sentido puro da palavra, é a vida na polis, é a vida na cidade. Então, a maneira como nós vamos influenciar a política e na política pode sim ser um meio de glorificarmos a Deus onde quer que nós estejamos. Eu vou citar um exemplo disso daqui a pouquinho. Se você parar e pensar em Neemias, né, novamente, um cara que foi tirado da sua condição de conforto, foi colocado numa corte a contragosto, e ele está lá. Quando lhe é dada a oportunidade, de repente, Neemias empreende uma obra incrível de reconstrução dos muros de Jerusalém. Você conhece a história? Ele está servindo ao lado do imperador persa e quando ele começa, ele sai fazendo literalmente negócios. Ele sai fazendo negócios. Ele tem autorização do imperador, né, do rei, para poder exigir suprimento de madeira, suprimento de pedras, suprimento de alimentos. Ele vai ter que administrar equipes na construção, ele vai ter que lutar contra os inimigos, ou se preparar para lutar contra os inimigos. A administração, que é basicamente esses 3, 4 exemplos que eu dei até agora, geralmente não é visto como um dom. É visto como uma habilidade. Por isso, eu te dizer uma coisa, a administração
de empresas ou qualquer outra coisa, é um dos dons mais escassos hoje na igreja. Escassos não. Estão lá. Esses dons estão lá. O problema é que eles não são vistos com a devida dignidade. Não são vistos como, sim, foi dado por Deus às pessoas para que elas possam, exercendo esses dons, transformar realidades e glorificar a Cristo onde quer que elas estejam. Quando a gente pensa em Paulo, por exemplo, nós vemos aí, né, deu até o nome de fazedor de tendas. Cuidado, porque ainda que esse nome seja muito usado em missões, Paulo não fazia tendas para se sustentar continuamente ao longo do seu ministério. Cuidado. A única menção que nós temos a isso é em uma ocasião em que Paulo precisa se instalar, precisa ficar num determinado local para esperar a sua equipe, né, e alguns desdobramentos acontecerem. Ele encontra Priscila e Áquila, que eram da mesma profissão, e ele desenvolve a sua profissão por um determinado tempo para se manter naquela cidade, tendo um papel na cultura, tendo relacionamento com as pessoas por meio do comércio, e também para prover os seus próprios gastos, as suas próprias necessidades. Mas isso não foi algo que Paulo fez a vida toda. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes fala-se de fazedores de tendas como se fosse simplesmente trabalhar num outro lugar para que, de alguma maneira, se pregue o evangelho. Isso pode funcionar, pode muito bem funcionar, mas o risco é que, se de um coração muito bem alinhado, você vai se dedicar muito mais ao negócio do que à manifestação, à pregação vocal do evangelho, onde quer que você esteja. A sua profissão pode muito bem te dar um local, um papel na cultura. E a gente está acostumado a falar em profissões da área da saúde para serem usadas em missões. E, claro, tem um lugar privilegiadíssimo, mas não são exclusivas, né? Não são somente elas que podem ser usadas para a glória de Deus. Eu vou dar uns exemplos ao final aqui, mas você vai perceber que sua profissão, sua habilidade, seu dom, seu talento, sua formação podem sim ser muito bem utilizadas para transmitir o evangelho, para transformar realidades por meio do evangelho, onde quer que você vá. Eu gosto de dar um exemplo também de Lídia. Não sei se vocês lembram de Lídia, né? Lídia é uma das mulheres que acabam sustentando o ministério de Paulo depois de algum tempo. Quando ela se converte, né, ela é aquela vendedora de púrpura que está no espaço de oração junto ao rio. Ela se converte, né, ao Senhor, e a partir dali, Lídia se torna não somente uma mantenedora, segundo a história relata, segundo as tradições relatam, mas também ela se torna mais tarde uma líder da igreja ali naquela região por onde Paulo pregava o evangelho sem saber o que ia encontrar. Empresários, meus irmãos, podem muito bem ser usados por Deus, não somente para dar dinheiro, né, para a obra de Deus. Infelizmente, às vezes a gente relega o empresário única e tão somente a questão, escuta, você tem que ter um negócio para poder dar dinheiro para missões. Isso é legal, mas não faz justiça à quantidade de dons, talentos, sonhos e planos que Deus tem para todos nós, né? Quer sejamos empresários ou não. Nisso se enquadra essa coisa de Business as Missions, que é uma sigla que o pessoal usa muito, né? Um título, uma nomenclatura que o pessoal usa muito para se referir a negócios como missões. Business as Missions, ou BAM, B-A-M, Business as Missions, negócio como missões. É um segmento do estudo na missiologia que tem crescido demais. Eu sugiro que você pesquise, se você tem esse desejo de usar sua profissão, usar seus dons, seus talentos, se você tiver um negócio, se você for um empreendedor, se você for um jovem, um adolescente até mesmo, que tem essas ideias malucas, para começar uma ideia que ninguém jamais teve, de repente fazer disso um negócio rentável, eu sugiro que você estude bastante a BAM, BAM, Business as Missions, ou Negócios como Missões. Vou recomendar um autor e uma organização aqui no Brasil que
podem ser uma primeira referência para você tomar conhecimento, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. O autor que eu sempre recomendo é um irmão norte-americano, se eu não me engano, chamado Patrick Lai, ou Patrick Lai, L-A-I. O Patrick Lai escreveu um livro, esqueci o nome do livro em português, deixa eu pesquisar aqui. Mas, enfim, o Patrick Lai é uma das maiores autoridades hoje em termos de negócios com missões. Né? Então, estou vendo aqui, o Patrick Lai escreveu um livro chamado Fazedores de Tendas, Aliar Negócios e Missões. Patrick Lai, como Fazedores de Tendas, como aliar negócios e missões. Tem um outro livro que ele escreveu chamado Business for Transformation. Eu não sei se está em português. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Eu não sei se já saiu. Se eu não me engano, tinha sido traduzido. Mas, enfim, você procura por Business for Transformation. Eu estou procurando aqui para ver se eu te ajudo. B4T. Aqui. Achei aqui, ó. Negócios que transformam. Por onde começar? Negócios que transformam. Por onde começar? Então, 2 livros do Patrick Lai para você dar uma olhada. Fazedores de Tendas e Negócios que Transformam. Ok? Então, sugiro que você pesquise esse autor, leia os livros que ele escreveu, e a partir daí você vai ter contato com muitas outras avenidas, né, de conhecimento, com muitos outros canais para que você se informe melhor. E, finalmente, a organização referência. Eu vou dar uma organização referência em termos de negócios e outra em relação a servir com a sua profissão, ok? Em missões. Em relação a negócios, né, para transformação, enfim, eu sugiro que você consulte a Open Brasil, ok? Open. O de ovo, P de pato, E de escola, N de navio. Open. Open Brasil, .br é o site deles. Open Brasil, né? .net.br, então você vai lá no Google e dá Open Brasil, beleza? Essa é uma organização brasileira, fundada por brasileiros, que anda muito em parceria com o Patrick Lai, que lidera algumas organizações disso ao redor do mundo. E eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Tem uns meninos da minha igreja, toda essa galera que está saindo da universidade e tal, e eu estou enchendo a cabeça deles com esse negócio, porque eles são, assim, muito bons naquilo que fazem. Eles são profissionais incríveis, né? Aqui em João Pessoa tem esse fenômeno meio diferente daí, né? BH, São Paulo, de onde eu venho, né? Os meninos estudam, assim, muito, e eles avançam na carreira acadêmica muito cedo. Então, tem meninos de 23, 24 anos aqui na nossa igreja, é meio normal isso. O menino está começando doutorado nessa idade. Fez mestrado, já está indo para o doutorado. É quase um crime você dizer, não, você tem que largar essas coisas todas para você ir pregar o evangelho nas nações. Não, você não tem que largar nada, você tem que pegar tudo e usar isso para falar de Cristo nas nações. Geralmente a gente pensa, não, vida missionária é o seguinte, você tem que deixar sua vida para trás e ir fazer missões. Não, você pega a vida que Deus te deu, toda ela, e faz dela um instrumento missionário. Então, 6 meninos da nossa igreja fizeram o curso, estão fazendo o curso da Open. Ia ser presencial, mas aí por causa da pandemia estão fazendo online. E assim, os horizontes dos meninos estão se abrindo de maneira incrível. Então, eu sugiro que você conheça um pouco melhor a Open e faça os cursos, né, que eles promoverem aí. Acho que 2021 deve ter novos cursos vindo por aí. Bom? E outra, né, uma organização missionária que liga, né, profissionais a oportunidades de missionário é a Interserve. Interserve, ok? A sede deles fica em Viçosa, Minas Gerais, né? E são os caras muito sérios, né? Uma organização internacional que conecta profissionais a oportunidades de missões através de negócios e profissões
sobretudo. Falei que eu ia dar alguns exemplos aqui que podem de repente inspirar a gente e perceber que às vezes aquilo que a gente chama de secular não é, nas mãos de Deus, pode ser assim, deve ser usado para a glória dele de maneira assim, linda, né? Não sei se você conhece a história de um cara chamado William Wilberforce. William Wilberforce. Vale a pena, né? Não vou contar a história toda dele, mas basicamente ele é um político, ele é um cara que era um membro do parlamento inglês, e ele, através de... Ele foi persuadido por abolicionistas a fazer alguma coisa, enquanto político que era. Ele era cristão, político, vivia regaladamente, não estava nem aí para muita coisa. E aí um grupo de abolicionistas chegou junto nele e falou assim: é o seguinte, escravidão não é legal aos olhos de Deus, né? Todos fomos criados iguais perante Deus, Deus não quer esse negócio. A Inglaterra é uma das principais financiadoras do escravagismo no mundo. E você foi colocado nessa posição, nós criamos para fazer alguma coisa a respeito disso, muito semelhante ao que aconteceu com Esther, lembram disso, né? E ao longo de algum tempo, ele foi tendo seus olhos abertos para essa realidade. Ele se tornou um abolicionista e ele fez passar a lei no parlamento inglês que decretou o fim da escravatura no mundo. Por quê? A Inglaterra dominava os mares, né? As colônias inglesas, né, não somente na América do Norte, mas no mundo inteiro, prosperavam às custas de escravos. Era um negócio muito rentável. E, de repente, o Wilberforce começou a ver, cara, de fato, Deus quer que eu faça algo a respeito, enfim. E, gente, ele tentou fazer passar essa lei várias vezes. Não conseguiu, né? A maioria dos parlamentares eram escravagistas, e ele bolou um esquema, olha que loucura. Ele bolou um esquema. Ele colocou a matéria mais uma vez em pauta para votação, e nesse dia ele convidou todos os parlamentares escravagistas para um banquete, né? E eles, conta a história, né, que eles se dirigiram ao banquete, realmente bem cedo, as portas foram trancadas enquanto a sessão no parlamento aconteceu. E assim foi. A lei passou, e basicamente a lei dizia o seguinte: a Inglaterra, né, a dona dos mares na época, dizia assim, né, por ordem do reino de sua majestade, fica decretado agora que toda embarcação que for flagrada no Atlântico, tendo entre sua carga material humano escravo, há de ter sua carga confiscada, a embarcação será afundada e a tripulação será enforcada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e o resto é história, né? A partir daí, diversos países, né, o Brasil sendo, aliás, o último da América Latina, foram derrubando, né, ou foram passando leis anti-escravagistas. Ou seja, é um político que usou da sua profissão, da sua influência, para causar uma das maiores transformações na história da humanidade, pelo menos no Ocidente. Se você estuda a história de missões, você certamente vai se lembrar de um cara chamado Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf era um conde, né, alemão, muito rico, e ele foi o instrumento que Deus usou para dar ignição àquilo que a gente chama de movimento moraviano, os morávios. Ele abrigou cristãos fugitivos, né, os morávios fugiram da região da extinta Tchecoslováquia, né, no leste europeu, por causa de perseguição religiosa, se alojaram na Alemanha, na região da Bavária, e aí houve um avivamento, um despertamento entre os moravianos, e Zinzendorf usou a sua riqueza para financiar a ação de missionários e projetos missionários em dos continentes do mundo. O movimento morável começou como um movimento de oração, que durou 100 anos, e que deu origem a um movimento missionário que durou 150 anos, né? Como resultado do movimento morável, você tem, por exemplo, um encontro que influenciou profundamente na conversão de John Wesley, no final do século XVIII. John Wesley, que é o cara a partir do qual nós somos chamados, então, também de evangélicos, não só protestantes. Porque John Wesley agora diz, não, eu
nasci num lar protestante anglicano, cresci e morria de medo do inferno, não tinha certeza de salvação, mas numa noite a graça de Deus me alcançou através da leitura da introdução da carta de Paulo aos Romanos, que Lutero tinha escrito, numa reunião de moravianos, já no final do movimento moraviano. Ele então descreve a experiência do coração aquecido, e aquilo ele vai chamar de conversão. Ele diz, para que as pessoas sejam religadas a Deus, sejam reconciliadas com Deus, não basta nascer num lar protestante. Elas precisam passar pela experiência de novo nascimento ou conversão. E a partir daí, Wesley começa a pregar nas ruas, né? É dele a famosa frase, a minha paróquia é o mundo, ou seja, ele enfrentava oposição, né? As pessoas não queriam deixá-lo pregar nas ruas, dizendo que as pessoas tinham que vir aos salões para poder ouvir o evangelho. Ele dizia, não, o homem tem que ouvir onde quer que esteja. E ele foi um instrumento usado por Deus para que viesse à tona o grande avivamento inglês, que, como consequência, foi o precursor do grande século missionário, né? Do começo do século XIX até o princípio do século XX, um pouco mais de um século assim, de expansão missionária jamais vista. Tudo isso, né, obviamente, operado por Deus, lá atrás, com um conde, um cara rico pra caramba, que entendeu por que serve a riqueza. E por falar nisso, eu posso citar para vocês o exemplo do irmão Antônio Torres. Depois você dá uma olhada, se você tiver acesso ao seu prédio, à sua casa aí, dá uma olhada ou na sua vizinhança se a caixa d'água onde você mora, ou da sua vizinhança, é a caixa d'água de uma empresa chamada Forte Leve. Se for, saiba, isso aí é instrumento de missão. Né? O seu Antônio Carlos Torres, que é o dono da Forte Leve, é um irmão em Cristo Jesus, e ele usa o dinheiro, boa parte dos recursos que a empresa dele fatura por meio das vendas, né? Uma das maiores produtoras de caixas d'água do país, quiçá do mundo. Boa parte dos recursos são dados no envio de missionários, no sustento de missionários, na plantação de igrejas, na plantação de projetos de transformação. O irmão Antônio tem projetos aqui de revitalização de solo no sertão nordestino, né? Impressionante. É um sujeito que aprendeu que grana serve para isso, para plantar sementes para a eternidade. O que é triste, né? Parar para pensar que a igreja é a instituição mais rica da história da humanidade. E grande parte, diria a maior parte dos ricos cristãos tem vivido em idolatria, tem usado o seu próprio recurso para enricar, tem usado, né, seus proventos para recuo, para conforto, para ostentação, para fazer a 14ª viagem, peregrinação para Israel, para trazer de lá uma bênção especial de prosperidade, o que é mentira, né? Tem nada que você possa trazer de lá que eu possa te dar aqui. Viajar para Israel é super legal, é lindo, é maravilhoso, né? Bacana, fácil se você tiver oportunidade. Mas, cara, que tal passar suas férias em alguns lugares mais pobres do planeta, para que, de repente, você possa dar ao seu dinheiro um sentido eterno? Tá aí a diferença, na minha opinião, é um termo que eu geralmente uso, de business as missions, ou seja, negócios como missões, ou seja, você estar num lugar, plantar um negócio para ter um lugar na sociedade pregar o evangelho, de business for missions, são negócios criados especificamente para financiar missões também, né? Tem 2 exemplos aqui de business for missions que eu queria deixar para finalizarmos, para poder justamente inspirar você, para você ver que Deus não está refém dos vasos. Deus não depende da nossa habilidade. Ele pode pegar qualquer coisa que quiser para sua glória. Nós dublamos um documentário, um mini documentário, tempos atrás, de uma equipe missionária que foi para a Tailândia para poder plantar igrejas lá. Ficaram 2 anos tentando plantar igrejas, trabalhando em apoio à igreja local, e durante 2 anos as coisas foram muito, muito difíceis. Não houve resultados plausíveis, mas eles perceberam que Bangkok, que é uma cidade muito rica em universidades, e por isso tem muita gente vindo dos interiores do país ou de outros países para estudar ali, 10 milhões de pessoas na cidade, né? Eles perceberam que os estudantes não tinham um lugar bacana para ir depois
depois das aulas, ele voltava para o alojamento, às vezes, ambiente barulhento, calor e tal. O que eles fizeram? Eles plantaram uma cafeteria. Olha que bacana. Eles plantaram uma cafeteria nas imediações de algumas universidades, e ali as pessoas podiam consumir um café de qualidade, que é coisa bem bacana, né? Em Belo Horizonte tem um monte dessas cafeterias assim, e acesso à internet, por aí vai, e a galera vinha poder ficar ali e tal, e os missionários eram os funcionários da cafeteria. Com o passar do tempo, eles falaram, olha, eles, né, são de fala inglesa, e a galera queria praticar o inglês. Eles começaram um curso de inglês usando o quê? Bíblia. O livro preto, que os universitários não conheciam, e o material de leitura era justamente a Bíblia. As histórias iam educando os caras, muito mais do que no inglês, né? E de repente a galera começou a falar, cara, que massa esse negócio, como é que funciona isso? E aí eles falaram, olha, a gente se reúne aqui todo domingo de manhã para cantar, para estudar um pouco mais. Você quer vir? Quer vir, beleza. E a galera começou a vir também aos domingos pela manhã. O que você acha que aconteceu? Conversões, surgiu uma igreja dentro de uma cafeteria, a partir de uma cafeteria. E essas cafeterias estão se espalhando por Bangkok justamente com esse objetivo. O Cariza tem um exemplo que foi aluno, depois foi professor e hoje é pastor na Lagoinha em Bogotá, na Colômbia. Acho que é Bogotá. Ele abriu uma cafeteria e a coisa é linda. Diz que, nossa, depois vocês caçam saber aí, é muito bacana a história do Ramiro. Nós temos também brasileiros que estão fazendo isso, né? Tem o Beto lá em Cabo Frio, depois se pesquisa, né? Cafeteria do Beto em Cabo Frio. Beto é um engenheiro, largou a engenharia, porque Deus mandou ele largar a engenharia, abriu uma cafeteria em Cabo Frio ou Búzios? Acho que é Búzios, não lembro, ou Cabo Frio ou Búzios. E assim, o que tem dessa galera espiritualista, a hippie, que tá aí nessas áreas litorâneas em busca de sei lá o que for, essa galera entra na cafeteria meio que sem saber por que, eles relatam depois, nem sei por que entrei aqui e tal, toma o café, começa a virar cliente ali, de repente alguém fala, Jesus, tá entregando a vida a Jesus, e incrível o que o Beto está fazendo. Nós aqui em João Pessoa estamos criando, né, iniciativas de negócios. A gente deve criar uma padaria, né, uma panificadora escola, para, de novo, dar uma profissão à molecada do tráfico, a molecada que está aí na mão da pobreza, da vadiagem. Confeitaria, panificação. Cara, você cria um negócio para alimentar uma demanda do bairro, por exemplo, e você profissionaliza a galera que está à mercê, mas profissionaliza, né, dentro do contexto do evangelho do reino. Uma outra coisa que uma amiga minha está fazendo, eu estou tentando apoiar ela nisso, a gente quer criar a escola de empreendedorismo financeiro em bolsa de valores para adolescentes, né? Não, bolsa de valores não é loteria, você tem que estudar muito, botar seu dinheiro lá para você, vou ficar rico, de jeito nenhum. O bom investimento é você se tornar sócio de boas empresas sólidas, né, cujo projeto você entende, e a partir daí você colher os frutos desse negócio. Isso tira muita gente da miséria, inclusive. E a pergunta é, por que não ensinar adolescentes a fazerem isso? Por que não ensinar crianças com educação financeira, pensar dinheiro, né? Dinheiro é do Senhor, então, em vez de demonizarmos o dinheiro, vamos botar o dinheiro para funcionar, para trabalhar para o reino de Deus. Nós temos iniciativas, por exemplo, uma escola de programação. Alguns desses meninos que estão fazendo doutorado em engenharia, né, são programadores, nós estamos fomentando um projeto de empreendedorismo missional, criando uma escola de programação, não somente para formar programadores, não somente para produzir conteúdo, para gerar recursos, gerar riqueza nesse caso, como também para mostrar como se faz negócio do jeito de Jesus, como se faz negócio do jeito de Deus. Você imagina, Jesus era a palavra grega é tecton. Então, tecton, Jesus pode ter sido um carpinteiro, não um marceneiro. Provavelmente Jesus não fazia móveis, ok? A diferença entre um marceneiro e um carpinteiro é que o marceneiro faz móveis, o carpinteiro faz estruturas, né? Naquela época, muito provavelmente, Jesus não trabalhava com madeira, é possível que ele trabalhava com pedra, ok? Jesus era um tecton, um cara que trabalhava manualmente com objetos, com materiais para criar estruturas, provavelmente de casas. Você imagina que tipo
de negócio era o negócio de Jesus? Qual era a ética de Jesus na atividade de tecton dele? Como era fazer negócio com Jesus? Isso é o que deveria ser fazer, afinal de contas, a gente é discípulo. E o último exemplo é de uma ex-aluna do Carisma, Karen Felipe. Karen estudou dança contemporânea na faculdade. O pessoal achava que ela estava louca. Que isso? Você falou que ia fazer missões, vai estudar dança contemporânea? Ela, Deus mandou, eu vou estudar. E foi estudar e tal. Estudar balé, é bailarina e tal. E o Felipe é fotógrafo, filmmaker, editor, cara incrível. E aí chegam os dois no Carisma uns anos atrás e a gente começa a andar junto e tal. E os anos passam, eles vão trabalhar com a gente na M3 durante alguns anos. E aí surge uma oportunidade para eles irem para a Índia. E lá se foram, Felipe e Karen, para o norte da Índia. Gente, Karen percebeu uma necessidade, uma oportunidade. O que ela fez? Ela fundou uma escola de balé. É a primeira escola de balé que tem notícia em toda a história do norte da Índia. Numa região privilegiada financeiramente, entre um público muito privilegiado. Ela tinha mais ou menos 50 alunas, meninas ricas da sociedade daquela região da Índia. E ela usava a dança. Lembra que eu falei que dança não é ministério, mas pode ser um tremendo veículo ministerial, não somente por meio da redenção das artes, não somente por meio da pregação do evangelho, mas como estabelecimento ou plataforma de estabelecimento de negócios? Pois a Karen usava a escola de dança dela para inculcar o evangelho nas meninas. E, de repente, a menina chegava em casa, a família hindu ia comer, a menina falava assim, a gente não vai dar graças? O pai, hã? A gente tem que falar com Deus. Aí o pai, mas que Deus, né? O hinduísmo tem 330 milhões de deuses. Mas que Deus está falando? Não, o único. Quê? Porque a professora balé fala, o único Deus tem um filho, Jesus, e tudo vem dele. Então a gente tem que dar graças antes de comer. Olha isso, que louco. Aí, de repente, as mães dessas meninas, cheias de conflito, mulheres ricas, mas com problema no casamento, problema existencial, essa coisa toda, começam a se aconselhar, começam a buscar conselho com Karen. Felipe começa a fazer vídeos, né, no norte da Índia, fotos incríveis, tendo uma razão. Você tem uma empresa no norte da Índia. Também no norte da Índia, eu tenho amigos que tem escolas de idiomas. Gente, tem um amigo, ele chegou no norte da Índia, 20 anos atrás, dando aula de inglês. Na verdade, ele chegou assim, sem saber muito o que fazer, percebeu, eu falo inglês, tem gente que precisa aprender inglês, começou a ensinar. Esse negócio virou uma escola de inglês, um negócio formal, reconhecido pelo governo. Hoje eles têm parcerias para ensinar inglês em universidades, mais de 1.000 alunos, gera cursos, gera empregos para nativos, e muitos desses nativos que trabalham na escola hoje são servos do Senhor Jesus Cristo, eram hindus, muçulmanos, eram budistas, que foram alcançados, não somente pela pregação pregada ou querigmática, anunciatória do evangelho, mas a pregação encarnacional, a pregação testemunhal. Tipo, você não simplesmente fala o evangelho, você vive o evangelho, né? Nós precisamos então aprender a representar Cristo antes de apresentá-lo. Representar Cristo antes de apresentá-lo. Viver como discípulos de Cristo antes de anunciar o evangelho que vai resolver o problema eterno, mas que, na verdade, a vida eterna começa aqui, começa agora. Então, a minha esperança, irmãos, é que o Senhor use esse nosso papo hoje para dar um empurrãozinho em vocês. E quem sabe, né, você daqui a alguns anos vai começar a colocar sua profissão assim para rodar mesmo, né? Seja a sua profissão, seja a sua capacidade empreendedora para abrir negócios que te deem autoridade na cultura. Tem só mais um exemplo, que eu amo esse exemplo, nem é de um cristão. Eu li, anos atrás, a história de um cirurgião indiano, hindu, ele passando por uma das regiões ali de Mumbai, e ele viu uma criança de uns 2 aninhos de idade sentada embaixo da cama da mãe. As camas nessa região eram bem mais altas, assim, 1 metro, 1,5 metro de altura, assim, entre a cama e o chão, justamente porque as mães moravam ali com as suas filhas, né, na zona de meretrício, no prostíbulo. Então, são situações em que as mães se prostituem
em cima da cama enquanto as filhas dormem ou brincam embaixo da cama. E ele viu aquela criança ali e falou: o que você acha disso? Eu quero muito mudar de vida, mas você sabe como é que funciona o sistema de castas? Eu também não tenho dinheiro para sair daqui, não tenho o que fazer, não tenho uma profissão. Ele falou assim: o que você sabe fazer? Nada, eu sei fazer bolinhos fritos, né? Aí ele falou assim: se eu conseguisse um material para você, as ferramentas, né, os instrumentos, você toparia sair dessa vida? Ela, claro, sem problema nenhum. E assim ele fez. Ele mandou ela fazer pesquisa de preço, ela fez. Ele falou: olha, tá aqui esse dinheiro, eu não estou te dando esse dinheiro, eu estou te emprestando esse dinheiro e você vai me devolvê-lo daqui 3 meses com 10% de juros, beleza? Beleza. A mulher foi, comprou todo o necessário ali, as panelas, os tachos, enfim, o material. Com 1 mês ela tinha devolvido esse dinheiro para esse homem. E ele ficou observando, e ela foi prosperando, e ele viu a responsabilidade, a seriedade com a qual ela estava disposta a mudar de vida. O negócio prosperava, ele falou assim: escuta, você é muito boa com comércio. O que você acha de você abrir uma loja de tecidos? Ela falou: eu sempre tive o sonho disso, mas é muito grande para mim. Não, foi o seguinte: eu te empresto dinheiro, você me devolve em seguida, daqui a 6 meses, e aí você faz o seu negócio. E assim ela fez. Ela se tornou, resumindo a história, uma das maiores vendedoras de tecido de toda a Mumbai. E hoje ela usa o negócio dela para tirar mulheres do meretrício, como esse cirurgião fez por ela. Esse cirurgião abriu um microcrédito. Ele falou assim: gente, as pessoas às vezes precisam ter só um incentivo. Então o que ele faz hoje? Ele continua sendo médico, continua sendo hindu, mas o que ele faz? Ele procura pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, desafia essas pessoas a abrirem negócio, ele financia esses negócios e a pessoa tem que devolver o dinheiro para ele, não é caridade, né? E milhares estão sendo transformadas por esse processo. Por um homem que nem se conhece. Parece que os filhos das trevas têm sido mais prudentes, mais uma vez, do que nós, os filhos da luz. Então, espero mesmo que o Senhor te incomode, que o Senhor te dê ideias, porque dele vem as ideias. Deus tem cada ideia criativa, gente. Que tolice dizer isso. Mas Deus é extremamente criativo, né? Peça a Ele, né? Ore: Senhor, eu quero me juntar ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Estou aqui, estou disponível e, por favor, usa-me. E eu tenho certeza que Ele há de responder as suas orações. Beleza? Prazer, galera. Então, fico por aqui nas minhas considerações. E parece que vai ter o bate-papo, né? Perguntas e respostas. Eu estou por aqui, estou a serviço de vocês. Obrigado aí pela paciência, por me ouvirem, pela atenção. E Deus abençoe, a gente vai se falando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, a gente continua a conversa. Ótimo, mas é sempre muito bom ouvir você, sempre bom, sempre muito edificante, né? Nós estamos aqui assim, fala mais, né? Muito bom, muito obrigada. Só uma pergunta aqui, mais esse site que você falou aqui pra gente, Negócios para a Transformação, Open Brasil, esse Brasil é com Z ou com S? É com S de Brasil. Com S de Brasil, tá bom? O que faz para nós aqui é dentro dessa sagrado, né? Do sagrado, do secular. Fala pra gente, desde quando essa dicotomia começou a ser ensinada para nós? Por favor. Eu acredito que esse tipo de dicotomia é algo que brota no coração naturalmente. A queda, nós temos uma separação natural, né, para com Deus. Quando Cristo reconcilia consigo, né, com Deus em si todas as coisas, nós temos essa batalha constante no nosso coração para não permitir que essa ideia da meritocracia, né, tipo, eu faço e Deus me aceita, Deus me ama porque eu sirvo. E se eu penso assim, obviamente o que eu estou fazendo para Deus é mais importante do que eu estou fazendo para sustentar minha família, é mais nobre do que aquilo que eu estou fazendo para, sei lá, dar aula numa escola pública, para dirigir para, sei lá, servir no meu emprego, né, de gari, de empresário, enfim, né? Eu acho que é muito interessante ver o que Pedro, né, está no coração de Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos e pouco, recebeu o Espírito Santo,
foi usado por Deus. E lá em Atos 11, Atos 10, 11, desculpa, eu não lembro agora, ele tá lá orando, piedoso, caramba, espiritual. Aí o Espírito Santo dá uma visão para ele, com um monte de animal, e ele fala, não, eu não como isso aí nem a pau. E, bichinho, ele tava certo, né? Na religiosidade dele tava certo, porque não, isso aí são animais imundos. E é Deus que está dizendo, não, não é mais. Por quê? Porque eu santifiquei. Come. Não, não posso, não posso, não posso, não posso. E aí, enfim, a gente conhece a história. Na cabeça de Pedro, a religiosidade não é necessariamente ruim, se torna mais forte do que a própria voz de Deus, que é muito interessante. Acho que todo mundo passa por isso, né? O Pedro, a gente, né? E o Pedro chega na casa do Cornélio de uma maneira muito engraçada. Ele fala assim, ó, imagina o Pedro, gente, vergonha, que vergonha. O pessoal esperando o Pedro lá, tudo arrumado. O Cornélio fez um jantar para receber o Pedro, os servos estão assentados. O Pedro chega e fala assim, ó, você sabe que não é questão de eu entrar na casa de um gentio. Eu só vim aqui porque Deus mandou. Olha que vergonha. Que é a vergonha que a gente passa, né? Muitas vezes, quando a gente está... a gente acha mesmo que existe terra santa, existe lugar sagrado. A gente constrói uns salões bem grandões e chama de templo. O que é um absurdo. Sim, havia um templo, é lindo, né? Segundo Crônicas 6, 7, é lindo o que está acontecendo. Salomão está dedicando um templo a Deus. Mas na Nova Aliança a coisa muda. Se templo é o lugar no qual Deus habita, a gente deveria estar muito mais preocupado com o que a gente faz no dia a dia do que com a reverência que a gente tem no salão de reunião. Que parte de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens que a gente não entendeu. Outro dia eu vou conversar com os adolescentes, as coisas têm que ser muito abertas com adolescentes, então se você se ofender, enfim, não se ofenda. Eu falei para eles, meninos, eles falando, né, eu trato muito sobre sexualidade, masturbação, pornografia com eles, e aí eles, um dia eu estava na reunião, assim, estava depois da reunião que a gente teve, dentro do espaço de reunião, chamado templo, né, aí eles falando sobre isso, sobre pornografia. Você consegue pensar na possibilidade de, tipo, não tem ninguém aqui, tem Wi-Fi, não tem ninguém aqui, tá tudo escuro, tudo fechado, não tem ninguém te vendo. Você pegaria seu celular para assistir um site pornográfico aqui dentro? Você praticaria masturbação aqui dentro? Eles, de jeito nenhum, que absurdo, não pode. Então, mas por que não? Cara, porque isso aqui é engraçado. No quarto de vocês, isso acontece. Pois é. O que é o sagrado aqui? Onde é que Deus está habitando? É nesse salão cheio de bancos ou é no coração daquele por quem Jesus morreu? O que é sagrado? Sagrado é onde Deus está. Né? Sagrado é a sua mente, é o seu coração, é o seu corpo. E o Novo Testamento está assim, insistindo, está gritando pelos pulmões. A gente insiste nesse negócio, por exemplo, a gente chama a plataforma lá de cima de altar. De onde a gente tirou isso? Altar é onde a gente oferece sacrifício, oferecer sacrifícios de louvor, culto racional, tudo ocorrendo dentro do corpo, dentro da mente, dentro do coração, na dimensão espiritual. Então eu acho que essa dicotomia, ela acho que o primeiro fruto dessa de religiosidade que às vezes passa do limite. A história da igreja, a gente vê isso marcado, eu acho que a coisa se agrava um pouco mais a partir do 4º século depois de Cristo, uma constantinização, né, da igreja, quando Constantino, o imperador, no princípio do século IV depois de Cristo, se converte ao cristianismo, depois o cristianismo passa a ser a religião oficial do império, a igreja começa a entender como a intercessão de Maria, como o pagamento de indulgências, essa coisa toda, e de repente tem uma separação entre o clérigo e o leigo, entre o sagrado e o profano. Tem muito misticismo, né? Na Idade Média, você, sei lá, podia esfregar a mão no crânio de João Batista, que se você pagasse por isso, obviamente, seus parentes que estavam mortos sairiam do inferno do purgatório para o céu, se você pagasse. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né? Hoje, nós vemos irmãos nossos, não sei se são irmãos nossos, vendendo plantinha para curar o Covid, vendendo por R$1.000. A gente
a gente vê a gente fazendo campanha, né, para um monte de coisa que a Bíblia não deixa de fazer. Sei lá, a gente faz, eu acho que a gente faz uma certa questão de manter essa separação que Cristo veio para derrubar, essa separação entre Deus e os homens. Acho que para que a gente possa ter na nossa cabeça essa sensação de mérito. Cara, eu fiz, eu estou andando certo com Deus vai me abençoar. Mas Deus é aquele que faz nascer o seu sol. Você não fez nada para merecer seu fôlego, as batidas do seu coração. Estou dizendo que você tem que viver uma vida ímpia, uma vida, né, pecaminosa, nada disso. Né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas Deus veio a nós, gente. Não tem elemento mais poderoso para derrubar dessa coisa louca que a gente inventou de isso é sagrado, isso é próprio. O verbo de Deus eterno, a carne humana, se limitar ao ventre de uma virgem durante 9 meses, encher as fraldas de cocô, ter chulé, ter CC, ter espinha na cara, se cansar, ter sede, ter fome e finalmente morrer. Tipo, parece que o véu que separava não separa mais. Né? Parece que o véu realmente foi rasgado em muitos sentidos. Se foi rasgado no sentido religioso, como no tempo, 2000 anos atrás, se foi rasgado pela própria carne do Cristo que padeceu na cruz do Calvário para que o Espírito Santo dele morasse em você, será que esse véu também não precisa ser rasgado na nossa concepção em relação a dinheiro, em relação a trabalho, em relação à sociedade, em relação à política, à economia, à mídia, ao entretenimento? Precisa. Não há um centímetro quadrado no universo em que Cristo não põe os olhos e não possa dizer, é meu. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra.